Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre mulheres do Brasil. Começo essa aula parabenizando todas as mães, que ontem foi o seu dia. Muitas enfermeiras, e muitas alunas são mães. E isso é muito importante para o nosso país. Falando disso, as mulheres estão se destacando também na política. A mulher apresenta muita responsabilidade, ela tem mais empatia, ela tem desejo de mudança, que são características que são inerentes da mulher e poderia se propagar ainda sobre os homens que estão lá no poder. Um senso aguçado que nós temos também é de origem muito materna, aquilo que recebemos das nossas mães e aquilo que passamos para os nossos filhos. O Brasil, infelizmente, ele ainda está em 134º lugar no ranking da representatividade feminina no parlamento. Isso ainda é muito pouco, os dados são o mapa das mulheres na política, foi feito em 2019 e um relatório da Organização das Nações Unidas e a União Interparlamentar. É uma nação em que 52% da população somos nós mulheres, mas estamos muito longe ainda do ideal, do número de candidatas que seriam interessantes e mais representativas lá no parlamento, lá no governo. Mas isso está mudando, as mulheres estão aumentando a sua representatividade, e muitas dessas mulheres são solteiras, outras são casadas, divorciadas, brancas, negras, asiáticas, indígenas também, e elas trazem no seu contexto a vivência de uma família tradicional. Muitas vezes elas trazem novas estruturas familiares que compõem um Brasil tão diverso, tão desigual que a gente vive, mas o que quer dizer das mulheres é que nós somos fortes, nós somos vencedoras, nós somos participativas e também muitas de vocês são mães. Parabéns a todas. Segundo dados publicados pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 2 milhões elas estavam estabelecidas no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número já havia caído para 700 mil indígenas. Em 1957, chegou a 70 mil, o número mais baixo registrado na história. E de lá para cá, a população indígena começou a crescer gradativamente e vem enfrentando situações de discriminação social, de reafirmação diante da sociedade, de lugar ao sol, de oportunidades de emprego e também questões da saúde. De acordo com o último censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 896,9 mil indígenas. Desse total, 817,9 mil se autodeclararam indígenas no quesito cor ou raça do censo de 2010 e 78,9 mil residiam em terras indígenas e, embora tenham se declarado de outra cor ou raça, principalmente a parda, em 67,5%, consideravam-se indígenas de acordo com os aspectos como tradições, costumes, cultura e antepassados. Ao todo, ainda existem 305 etnias que falam 274 línguas. Com uma riqueza tão grande de culturas espalhadas em determinadas regiões do país, os índios ainda encontram muitas barreiras. São estereotipados como selvagens, preguiçosos e seres não racionais. Ainda falam que o índio não tem alma e não tem fé. A opressão contra esse povo ainda perdura até hoje. É uma luta constante e é um desafio muito grande, porque todo momento os índios têm que romper barreiras para continuar vivendo numa terra onde foram os primeiros desde o descobrimento desse país. Os indígenas, eles continuam lutando pelo direito à demarcação de suas terras. Muitos morrem em conflitos com os brancos, porque eles querem as suas terras e os brancos querem dominar o seu território, onde foi conquistado com muita luta.
Para preservar então sua cultura e para combater ideias preconceituosas, eles continuam lutando, enfrentando as barreiras e mais barreiras no decorrer das suas existências, passando de pai para filho, tentando ver como é que pode manter uma tradição, manter uma cultura e manter um povo que luta pelos seus direitos e pelo seu espaço diante de um país que renega essas características. A cultura indígena ela é muito rica e cada um desses povos eles têm diferentes formas de organização social, formas de vida, como se organizam também na política, econômica e a relação com o meio ambiente e de ocupação do seu território. Eles preservam todo o espaço onde eles vivem, preservam o meio ambiente. A partir do momento que eles começaram então a ser invadidos, eles começaram a adquirir alguns hábitos dos brancos. E isso não foi bom para os índios, porque mudou toda a característica de vida deles e hoje eles trazem muitos sofrimentos e é uma luta que não para, porque eles precisam ganhar espaço e precisam reconquistar um conceito que já foi perdido diante da sociedade. Mas onde se localiza a maior parte dos índios, em que região do país eles se encontram, né? Cerca de 60% da população indígena, elas vivem no centro-oeste e norte do país. São regiões onde estão concentradas 98,7% das terras indígenas. Esse segmento ele constitui hoje aproximadamente 0,2% da população brasileira, mas com presença significativa em alguns estados brasileiros, que vão compondo 15% da população de Roraima, em 4% do Amazonas e 3% do Mato Grosso do Sul. Os índios, a partir do momento que começaram a ter influência dos brancos, começaram também a ficar doentes. O Ministério da Saúde assumiu desde agosto de 1999, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, a responsabilidade de estruturar e operacionar o subsistema de atenção à saúde indígena, articulado com o Sistema de Saúde Único de Saúde, que é o SUS. Falando especificamente da saúde da mulher, a atenção à saúde da mulher na população indígena ainda se mostra muito precária. Não se consegue garantir ações como assistência pré-natal, na prevenção do câncer de colo de útero, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e dentre outras, como o câncer de mama, o diabetes, a hipertensão, que são doenças que foram sendo adquiridas no decorrer da vida dessas mulheres por muitas influências também da população branca que foi invadindo essas regiões onde só existiam os índios. Ainda são insuficientes os dados epidemiológicos disponíveis para avaliação de problemas de saúde da população das mulheres e adolescentes indígenas. Elas também têm problemas graves de saúde e também não têm um suporte de saúde para atendê-las prontamente quando são necessárias ações que possam prevenir ou que possam melhorar a saúde dessas mulheres. Um pouco da história do feminismo indígena no Brasil. Esse movimento ele começou sendo organizado na década de 70 e 80 e não era algo institucionalizado, as mulheres foram ganhando voz dentro do movimento indígena e levantando questões relacionadas ao gênero feminino, buscando então melhores condições de vida, melhores condições de saúde, mais respeito para elas dentro da população, da sociedade e também dentro do contexto indígena onde elas vivem. Lembrando a história, essa luta começou na década de 1980, onde as primeiras organizações brasileiras de mulheres indígenas foram surgindo. As pioneiras foram a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, que chama AMARN, e a Associação de Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio Uapés e Tiguié, que é chamada de Amitrute. As demais foram constituídas a partir da década de 1990. Em 2000, a Assembleia Ordinária da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, em Santarém, Pará, foi reivindicada a criação de um espaço específico para as demandas de mulheres indígenas, sentindo a necessidade dessas mulheres
de comentar, de falar, de discutir e de buscar melhores condições de vida para toda a população feminina. Falando do feminismo indígena, nos tempos de hoje, ela está bem mais organizada, esta luta, e bem mais articulada do que se das décadas anteriores, se forem comparados um tempo com o outro. E também é raro vermos mulheres indígenas liderando movimentos que falam só sobre as questões específicas delas mesmas, do gênero feminino, mas elas já falam hoje sobre questões cruciais do movimento indígena como um todo. Elas falam de política, elas falam da economia, elas falam das questões alimentares, das doenças que aparecem, das questões de conquistas, né, das mulheres e os seus espaços, as suas condições de trabalho, de estudar, de se orientar e também ter um espaço dentro da sociedade. Os movimentos feministas, eles passaram a olhar de uma maneira muito mais geral todas as situações que envolvem as mulheres das aldeias, além das diversas situações que elas passam, de privações, de preconceito, ainda passam por diversas violências externas, incluindo estupros, exploração sexual de homens brancos que vão até elas, até as aldeias e acabam destruindo a vida dessas meninas. As mulheres e meninas indígenas enfrentam problemas das próprias comunidades, como violência doméstica, violência resultante de hábitos externos introduzidos nas aldeias, onde não existia, como por exemplo o abuso do álcool. Elas hoje presenciam a situação em que passam numa cidade grande, uma mulher de cidade grande, dentro das aldeias, onde antes isso não acontecia. Tudo influência dos homens que foram fazendo, então, foram entrando na vida dessas pessoas e foram influenciando de maneira negativa toda uma população que tinha sua cultura, os seus valores, os seus propósitos, os seus objetivos e que hoje sofrem com essa falta de preservação da cultura e do respeito com essas mulheres. Ainda falando sobre o respeito com a ecologia, com a preservação do meio ambiente, o feminismo indígena e as mulheres indígenas, eles estão na linha de frente dessa batalha. São os grupos de mulheres à margem da sociedade, mas elas menos contribuem para as mudanças climáticas e danos ambientais. São mulheres que preservam a natureza, porém são afetadas por esses mecanismos de transformações pela intervenção do homem branco na sua história de vida, nos seus conceitos e nas suas tradições. As mulheres sofrem mais os impactos do meio ambiente. São as mulheres que mais são penalizadas dentro de uma tribo, geralmente, porque elas que são responsáveis por cuidar da alimentação de toda uma população que existe lá ao seu redor. Essa é uma característica comum em muitas comunidades tradicionais indígenas. As mulheres vão atrás dos alimentos, elas plantam, elas conservam, elas preservam e elas fazem, então, dessa plantação, o alimento que elas comem, toda a família come durante todo o tempo. E com a transformação do meio ambiente, essas mulheres sofrem porque elas não têm de onde tirar alimentos para a sua própria sobrevivência. Nas questões de saúde, as mulheres indígenas, de maneira geral, elas têm um grupo muito suscetível ao desenvolvimento de doenças e carências nutricionais. Agora, mais ainda, com essa inadequação do meio ambiente, onde não encontram recursos para se alimentar de forma adequada. Onde estão os peixes, onde estão os legumes, onde estão os alimentos que elas plantam e que a terra às vezes não fornece. Em função das alterações fisiológicas e hormonais que vão ocorrendo ao longo da vida, essas mulheres também têm algum tipo de sofrimento em relação à sua saúde, pois se tratar de um grupo populacional vulnerável e devido à sua condição histórica e social, as mulheres indígenas elas merecem uma atenção especial, com vistas às ações de saúde preventiva dessas pessoas. Elas precisam de orientação, elas precisam de capacitação até para cuidar uma das outras ali dentro de uma tribo e oferecer umas às outras ajuda em todos os sentidos, principalmente na área da saúde e também em relação a essa alimentação que é tão defasada nos dias de hoje.
Dentro de toda essa problemática, onde envolve as doenças relacionadas à alimentação, ao ambiente que foi transformado, ao seu meio ambiente que foi totalmente danificado, as políticas públicas devem trabalhar visando a melhora de hábitos de vida dessas mulheres, com redução da ocorrência de doenças que são muito comuns entre elas, buscando a qualidade de vida, respeitando e restabelecendo principalmente aqueles valores culturais que foram desvalorizados e perdidos ao longo do tempo. A discriminação de questões ligadas diretamente às mulheres indígenas envolve a crítica à ação do Estado e a formulação de propostas que deve haver novas políticas públicas que tenham como foco a mulher indígena. Ela não pode ser esquecida dentro de uma sociedade onde existem tantos tipos de mulheres, com tantas etnias e com uma grandeza tão grande como é o nosso país. Todas devem ser focadas e todas devem ser atendidas pelas políticas públicas de saúde. A fecundidade indígena sempre foi muito valorizada e muito falada. As mulheres indígenas são fortes, apesar de tudo. Elas têm uma cultura muito diferente das mulheres brancas. Elas sofrem menos, para ficar grávidas, ter os seus bebês, o que hoje não é muito essa realidade. O controle da fecundidade nas mulheres indígenas, eles estão associados ao quê? Ao benzimento, que elas acreditam no benzimento, acreditam em algumas plantas que elas cultivam e que entre elas já é uma tradição. Essas plantas trazem uma condição de contracepção. Elas recebendo essas plantas, os chás que elas tomam, elas acreditam que isso então se torna contraceptivo. E isso faz parte da cultura indígena. Esse controle é maior nas primeiras idades, no período reprodutivo, por exemplo. Na média de idade, quando do nascimento do primeiro filho, entre 19 e 20 anos, nas diferentes etnias. As mulheres jovens, antes de se casar, elas pedem ao Kumu, que é o pajé, que façam um benzimento para que elas não tenham filho até o momento do casamento ou um pouco depois, acreditando que esse benzimento ele pode ajudá-la a se conservar um pouco mais íntegra até o seu casamento, perdurando um pouco mais depois do casamento, para que possam também ter alguns momentos maiores, antes de ter os seus filhos. Durante o casamento, a fecundidade da mulher indígena é controlada mais frequentemente pelo espaçamento entre os filhos. O período de dieta, como elas chamam dessas mulheres, quando deve haver a ausência de relações sexuais, é mais ou menos de 2 anos, para que não tenham um filho atrás do outro. Essa informação também é confirmada pelos intervalos intergenésicos encontrados entre 2,6 a 3 anos de mulheres que passam não tendo mais essas relações sexuais, para que haja o controle da natalidade, o controle então desses nascimentos, para que eles não sejam intensos um atrás do outro. Como qualquer mulher, a mulher indígena, ela cresce, tem sua fase reprodutiva, o seu ápice reprodutivo e depois também ela decai como qualquer mulher branca. Então, outro período em que a mulher lança a mão dos benzimentos contraceptivos é no final do seu período reprodutivo, quando elas pedem ao Kumu, que é o pajé, para benzê-las de forma que não mais engravidem, interrompendo definitivamente seu período reprodutivo. É o benzimento da menopausa, que pode ser realizado assim que a mulher sente os primeiros sintomas do climatério ou já teve inúmeros filhos. Então, ela quer cessar essa condição de ser mãe e ela pede ao pajé que faça esse benzimento para que ela não tenha mais os seus filhos. A saúde pública deve olhar para essas mulheres, observando com atenção a saúde de todas elas, que ainda é muito precária, e não se conseguindo garantir ações como uma assistência pré-natal, a prevenção do câncer de colo de útero, a prevenção das doenças transmissíveis, a prevenção da desnutrição em crianças, doenças respiratórias, dentre outras, que estão muito comuns e existentes entre elas e entre as pessoas que ela convive e seus filhos também, que podem até nascer com problemas. Dentre outras doenças da população feminina indígena, a anemia é muito destacada em muitos estudos. É um grave problema de saúde
público nas mulheres, em algumas tribos, é influenciado por características que vêm desde a família, do domicílio, as situações alimentares que não são propícias, incluindo descendentes com anemia. Uma mãe anêmica, uma gestante anêmica, com certeza ela terá um filho desnutrido, um filho que poderá nascer com outros problemas de saúde, além da anemia. Então, a anemia ela chama muita atenção nas mulheres indígenas. A realidade também, ela mostra em 95,4% da população feminina indígena com 20 anos ou mais, como que foi o aleitamento materno dos seus filhos. E elas relatam que o aleitamento materno foi por mais de um ano. 92,3% das mulheres amamentaram por mais de um ano seu filho. 41,4% tinham mais de 5 filhos. A idade média da menarca foi entre 13,4 anos. 61,5% nunca tiveram ouvido falar do câncer de mama. O autoexame da mama era realizado por apenas 2,9% das mulheres. O médico nunca realizou um exame clínico de mama, segundo 81,7%, e 99% das mulheres investigadas numa população indígena nunca fizeram uma mamografia e não foi relatado um câncer de mama ou extramamário nessa população investigada. Então vejam que as mulheres, de alguma forma, elas têm uma prevenção, né? Elas têm alguma proteção para que não tenham esse câncer de mama, talvez as condições de vida, mas por outro lado, elas não têm assistência nenhuma da saúde, elas têm uma precariedade muito grande de uma resposta, de uma assistência, de alguém que vá até elas, que oriente, que informe e que dê condições dessa mulher cuidar melhor da sua saúde. Diante de tudo que vimos agora, a precariedade da alimentação, as situações em que as mulheres têm muitos filhos precocemente, o tempo de amamentação que é extenso, os quadros de anemia que elas podem desenvolver no decorrer da vida, a falta de uma nutrição adequada, essas mulheres precisam ser vistas e as políticas públicas, as políticas de saúde devem ser voltadas criteriosamente para essas mulheres, no contexto etnodesenvolvimento das sociedades indígenas e da atenção integral envolvendo as comunidades indígenas na definição e acompanhamento dessas mulheres, para que elas tenham respaldo e tenham condições de ter uma qualidade de vida melhor, mesmo dentro das suas etnias, mesmo tendo a sua cultura, mesmo dentro dos seus habitats, e que eles não sejam invadidos por homens brancos que acabam destruindo todo um conceito de vida, toda uma história de vida que essas mulheres já possuem. Falamos então de algumas doenças que acometem a população feminina indígena e deixo aqui uma tarefa para vocês, que vocês viram que a anemia é uma doença muito comum entre as mulheres. Realize então um estudo com os seguintes dados, pode ser uma coisa breve, não precisa ser nada longo. Qual é o conceito da anemia, quais são os exames de laboratório que se faz para detectar a anemia, quais são os fatores de risco que levam a desencadear a doença, quais são os sinais e sintomas e quais são os cuidados e orientações nutricionais para evitar a anemia. Vocês devem enviar para mim até o dia 28 de maio esse trabalho para somar as notas, porque estamos finalizando e as provas já estão chegando, ok? Pessoal, então hoje falamos um pouco sobre a população feminina indígena, tão esquecida, né, tão deixada de fora, né, de todas as políticas públicas. E voltando agora à nossa realidade aqui, a nossa vida mais na cidade, a gente continua lutando, com certeza venceremos. Obrigada a todos, né, que estão participando efetivamente dessa luta contra essas doenças que estão aparecendo, essa doença que está destruindo o mundo. A gente tem que ser forte, a gente tem que pensar firme, cuidar da nossa família, cuidar de nós também, porque o mundo precisa de vocês lá na frente, tá? Com certeza venceremos. Muito obrigada pela
Atenção e até segunda que vem.